Lá no livro de Mateus. Oi? Ah, não é? Aí daqui a pouco ela, vê se decola a sua mãe. Aí. Pelo menos ela tentou te ajudar, né? Que a mãe tem essas coisinhas, entendeu? Já almoçou? Por que você não almoçou até agora? Não, por que você não dá essa cara? Aí a menina que eu tomava para ela, eu falei, ela falou assim, bicho, eu pensando na minha mãe, já sei. Vamos ali que eu vou comprar uma para você. Lá hoje eu vim. Ela tá tentando te alegrar, viu? Você não ficar triste. Mas faz muita falta, gente. A mãe tem essas coisinhas. E conhece os filhos de longe, reparou? Se o filho estiver meio triste, estiver meio alegre, meio esquisito, não adianta estar, não, tá tudo bem. Mãe conhece de longe. Até pela voz ela conhece. Aí você fala pelo telefone, está tentando disfarçar. Não, você está meio tristinho que eu estou vendo. O que houve? Não, dona Maria? Hã? Lá no livro de Mateus 7, não, Mateus 6, versículo vamos pegar lá no 31, para a gente entender melhor. Mateus 6, 31. Acharam? Mateus 6, versículo 31. Tem coisas que às vezes, gente, presta bem atenção aqui direitinho, tem coisas que às vezes a gente já entendeu. E tem outras que a gente ainda vai entender. Eu estava conversando com uma pessoa ontem no Zap, e eu estava explicando para essa pessoa, eu estava falando, uma pessoa que errou, agora está consertando. Tanto errar, consertou. Então eu estava falando para essa pessoa, olha, você cometeu muitos erros, muitas falhas, até você entender que tudo que é pregado pela palavra é a verdade, não tem para onde correr. Tem outros que ainda não sabem disso, mas insistem um pouquinho em fazer ao contrário da palavra. Mas, gente, é uma perda de tempo. É uma volta que você está dando, um atalho que você está pegando. Você vai rodar, e depois você vai cair no mesmo lugar. Você vai entender que é só pela palavra, não tem como ir de outro jeito. Muitas das vezes a gente reclamamos com Deus sobre bênçãos que não acontecem, mas, gente, a bênção, você tem que estar constantemente com Deus, você não pode se afastar de Deus. Você tem que ser aquela pessoa perseverante, aquela pessoa insistente, aquela pessoa que não vem só na igreja, não, você procura obedecer os mandamentos de Deus. Não, pastora, mas não é fácil, mas a Bíblia não falou que é fácil. Confiai por entrar na porta estreita, mas também não falou que é impossível. Você sabe onde é que atrapalha as suas bênçãos? É porque às vezes você para no meio do caminho. Você começa a orar, buscar e tal, está demorando um pouquinho, aí você já não ora mais direito, mais direito, você vai perdendo sua bênção. Você está entendendo? Que nós temos que ser constantes. Nós não podemos ficar, igual o meu pastor fala. Se você for fazer um feijão, botou o feijão no fogo 7 horas da manhã, aí você deixa ali, quando está quase pegando pressão, você vai lá e desliga o fogo. Não, vou resolver não sei o que, aquilo ali esfria. Aí depois você vai lá e liga o fogo. Está quase pegando pressão, eu lembrei que eu tenho que resolver. Irmão, esse feijão não vai ficar pronto nunca. Você toda hora você está desligando o fogo. Você está entendendo? Você vai demorar a ficar pronto. Então, às vezes, somos nós que atrapalhamos as nossas bênçãos. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas constantes. E outra coisa, ontem, que nem eu estava aconselhando o pessoal aqui de noite, né?
Nunca devemos se afastar de Deus, gente. Nunca. Porque você já viu na Bíblia que quando você sabe Deus, Ele nunca vai abandonar você. Ele não. Mas você já viu na Bíblia que está escrito que se você abandonar Deus, se você deixar Deus, Ele te deixa? Você já viu isso na Bíblia? Não, pastor, está amarrado. Deus falou isso para o rei Asa. Se me buscardes, me achareis. Mas se me deixardes, quer ver? Eu vou mostrar isso aqui para você. Então você não pode se afastar de Deus, não. Nós é que temos o dever de estar sempre juntinho com Jesus. Se se afastar de Jesus, aqueles espíritos que estavam saindo, eles voltam. Eles começam a voltar 7 vezes pior. E não volta só para a sua vida. Começa a voltar para o seu casamento, você sente que o seu marido, sua esposa está ficando esquisito, começa a voltar para os seus filhos. Oi, meu amor. Faz um favor para mim, dá um papelzinho daquele para essa menina ali para mim. Pega ela para esperar um minutinho. Fala para ela entrar em contato com o meu zap, que eu deixei uma mensagem para ela lá no Face. Para ela entrar em contato com o meu zap, vamos falar com ela. Avisa ela aí que é para ela depois entrar lá no meu zap, que eu queria falar com ela, Ocílio. Tá? Por favor. Obrigada. Tá. Aí, o que acontece? Aí é isso que acontece. Você está entendendo? Aí aqueles espíritos, ele começa a voltar, ele volta. Você não pode dar brecha. A brecha também não é só o pecado, não. A brecha é quando você deixa de orar, você deixa de amarrar o mal e mandar embora, quando você deixa de fazer um jejum, quando você deixa de vir no grupo. Isso tudo é brecha. Você está dando, aí ele vai aproveitar essa brechinha e volta 7 vezes pior. Entendeu? Não podemos dar bobeira. Olha o que ele falou para o rei Asa, pessoal. Tem muita coisa na Bíblia que a gente... A marca aí que a gente vai voltar aí. É 2 Crônicas. 2 Crônicas. Segunda Crônicas. Segunda Crônicas 15. Segunda Crônicas 15. Acharei? Segunda Crônicas 15. Tua avó está procurando a foto que eu tirei com ela, que não está lá. Está lá no grupo que a Aline te mandou. Eu tirei uma foto, eu e ela. Botou, mas não está. Realmente a dela e eu não está. Eu e ela não. E a gente tirando uma foto junto, eu e ela. Tem. Não foi, Aline? Acho que a Aline até tirou também, não foi, Aline? Que eu não sei quem que saiu e ela veio, eu tirei com ela. Tirei sim, gente, uma com ela. Não tirei? Então, eu tirei uma, eu e ela. Só que eu não achei aqui, em lugar nenhum. Ela está reclamando do direito dela de mãe. Né, dona Maria? Não, as fotos estão na sala da minha mãe que eu postei, entendeu? Só que eu acho que na hora de você selecionar lá, eu não devo ter selecionado a dela, entendeu? Ah, tá. Tá aí? Oh, glória a Deus, já não tem mais problema. Não, tem que selecionar, meu amor. Tem? Ah, tá. Eu pedi a Aline, que eu pensei que não tinha, que você não botou porque não tinha, mas tem lá, né? Tem. Ah, então tá bom. Então Foi depois... erro de postagem. Sabe como é que é mãe, né? Mãe protege, cadê eu? Olha, todo mundo menos eu. Daqui a pouco ela vai pensar, ô Natália, ela vai pensar que é uma
mas todo mundo menos eu. Ai, Jesus, não, mas eu imaginei que correria também, você postou ontem de noite, não foi? Estava cheio de sono. Depois a gente coloca lá. Então, pessoal, lá em 2 Crônicas 15, versículo 2, acharei? Olha o que está escrito aí, ó. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Glória a Deus, né? É bom Deus estar convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Enquanto você estiver com Ele, Ele está contigo. Não é isso? Está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, o achareis. Ó, se o buscar, tem que buscar o Senhor. Não é assim, Deus já está aqui, não vou nem buscar. Não, você tem que buscar, você tem que ir na igreja, você tem que orar, você tem que buscar as coisas de Deus, prestar atenção direitinho na palavra. Se o buscares, os acharei. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Os deixará. Lá no Antigo Testamento, você vai ver que já teve vários povos aqui que Deus libertou, Deus curou e que depois deixou Deus. Você já viu isso? E Deus começou a usar os profetas, as coisas começaram a dar errado para o povo. Aí Deus falou o motivo: isso foi porque vocês me deixaram. Eu não posso mais salvar. Até teve um versículo lá que ele disse: eu não posso salvar nem seus filhos mais, porque deixaram a mim me deixaram, me abandonaram. Então a gente não pode fazer isso. A gente nunca devemos deixar o Senhor, nunca. Temos que estar sempre buscando o Senhor, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, que é onde ele está, lá no livro de Mateus agora. Vamos lá no livro de Mateus. Vocês entenderam aquilo, entenderam? Ele disse: eu estarei convosco. Ele estará. Oi, meu amor, tudo bem? Bom dia, paz. Como é que está, Janaína? Eu ia te mandar mensagem mesmo para saber. Debaixo das mãos do papai. Eu ia te mandar mensagem mesmo. Foi meio corrida essa semana, mas estava pensando em te mandar mensagem para saber como é que está lá. Eu fiz no dia lá, de ontem. Para ajudar, tá? Sim, nós estamos orando, Sim, sim. É uma série. Mas está caminhando. Sim. Amém. Vamos continuar orando. Amém. Glória a Deus. Vai. É verdade. Está um pinga-pinga aí. Então, pessoal, vocês entenderam aqui? Se o buscares, achareis. Se você buscar ele, você vai achar. Porém, se o deixar, vos deixará. Nunca deixe Jesus, tem que ser sempre com a tua vida primeiro. Glória a Deus. Aí nós vamos lá para o livro de Mateus. Vamos lá. Mateus, né? Eu falei. Mateus 6, 31. É isso aí, Mateus 6, 31. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não andeis, pois, inquieto, que é ansioso por alguma coisa, né? Não sei o que vai acontecer, entendeu? Você andar apreensivo. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Porque às vezes a pessoa está passando uma situação financeira meio apertada, meio difícil. Nós vamos voltar, estamos para marcar aí, vamos voltar para o nosso podcast. A gente tem que avançar. Glória a Deus. Então, eu ia pregar sobre Naamã, eu não preguei. Preste a minha atenção.
tem coisas que parecem ser meio ofensivo, mas não é ofensivo. É que você tem que saber a verdade. Quando Jesus pregava a verdade, tinha pessoas que não entendiam direito e ficavam chateadas com Jesus. Mas Jesus, ele é assim, ele nunca vai enganar você. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus sempre vai falar a verdade. Eu estava pregando aqui, não sei se foi sexta-feira ou quarta-feira, o seguinte: o Evangelho de Cristo, Deus deu um livre arbítrio. Ele não é, eu vou para a igreja, o pastor fala que eu tenho que fazer isso. Não, 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 não. Ninguém é obrigado a obedecer a palavra de Deus, não, gente. Ninguém. Só que Deus, ele tem um enorme interesse que você conheça a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Evangelho, desde lá de trás, você vai ver quando Jesus pregava ali para o pessoal lá no livro de João, que uma parte do povo cria, eram batizados, era salvo, aquela outra coisa, e uma parte não creram. Foram todo mundo que creram em Jesus, pessoal? Não. Os que creram, por isso que ele falou, os que creem, para os que creem. Então, os que creem, se você crê, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você não obedecer, porque você não acreditou naquilo ali, alguma coisa ali não está te convencendo, então você não creu. Você está entendendo? Mas nós temos um livre-arbítrio. O Evangelho, ele não é a força nem a violência. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu fui me consertando de muita coisa que eu fazia errado, mas não foi a força. Foi porque eu comecei a entender que eu estava vivendo errado. A minha vida mostrava que eu estava vivendo errado. As coisas que eu passava mostravam, a palavra de Deus mostrava que eu estava vivendo errado. E eu fui procurando me consertar. Até hoje eu sou assim. Porque eu sou uma pastora, que não é porque eu sou pastora que eu não ouço a palavra. Eu tenho pastor, eu ouço a palavra e eu procuro me esforçar para obedecer. Quando eu estou certa, eu louvo a Deus, graças a Deus que eu estou no caminho certo. Mas se eu estiver errado, eu vou procurar me consertar com Deus. Por quê? Porque eu sou filha, você é filho. A Bíblia diz que o ensinamento do pai é com todos os filhos. Deus, ele repreende e corrige aquele que ele ama e açoita todo aquele que ele tem como filho. Qual pai que há que tem um filho que não corrige? Né? Então eu sou filha de Deus, eu tenho que ser corrigida, porque ele falou que se eu não sou corrigida, eu sou bastarda, eu não sou mais filha. Entendeu? Se eu não aceito mais correção, eu não sou mais filha. E eu saí do posto de filha, eu virei bastarda. Então não, eu preciso ser corrigida por Deus. Então, eu estava pregando sobre Naamã. Naamã, isso a gente tem que prestar muita atenção nisso, gente. Só que você tem que ir para casa e meditar. Vai para casa e medita. Fala, Espírito Santo, fala mais comigo sobre essa palavra. É profundo, gente. O Naamã, ele estava com um problema seríssimo de lepra. E ele não tinha condições de se ver livre daquela lepra. A lepra não tinha cura. Naquela época não. Hoje tem tratamento para a lepra, mas naquela época não tinha. A lepra já era. Aí ele era um general, respeitado, vamos botar assim hoje em dia, patente alta, mas ele era leproso. O que adianta você ter tudo, você ter dinheiro, ser um general, mas como o pastor Mota falou, você não poder dar um abraço na sua esposa, não podia, porque senão ele ia contaminar a esposa. Não podia pegar um filho no colo, tinha que ficar afastado de todo mundo. Se tivesse uma festa no Natal, como é que senta na mesa cheia de lepra com os parentes? Era meio complicado. Tinha que dormir isolado. Isso era vida? Não era vida, era sofrimento. Aí o que aconteceu? Tinha uma jovenzinha lá que era uma escrava. Isso é uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a pessoa que prega o Evangelho é uma pessoa tão simples, tão humilde, você não dá nada por ela, mas Deus usa o simples e humilde, porque Deus usou uma escravinha. Ela era uma escrava, tinha sido levada como escrava, para falar com Naamã.
Assim como também teve um naufrágio no navio que estava o Paulo estava como prisioneiro. Paulo era prisioneiro, mas foi através de Paulo que Deus salvou todo aquele pessoal que estava dentro daquele navio. Quer dizer, Deus usou o quê? Um prisioneiro. Nesse caso, Naamã, Deus usou o quê? Uma escrava. E ela falou, Oxalá, Oxalá significa quem dera. Oxalá se meu Senhor tivesse lá na terra de Israel, que lá tem um profeta. E esse profeta podia restaurar a lepra dele. Falou para a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã foi e falou para Naamã. E Naamã se interessou, o profeta pode restaurar, mas ninguém pode restaurar minha lepra, então eu vou lá. Ele juntou lá uns bens lá, que ele achou que o profeta ia querer dinheiro, mais vestes, negócio para dar de presente, e foi. Quando chegou lá, primeiro ele foi até o rei, deu uma confusãozinha, e o profeta falou, manda ele vir a mim. Quando ele chegou lá no profeta, o Naamã esperava o quê? Que ele era um general conhecido. Sei lá, ele esperava que o profeta já estivesse lá com tapete vermelho para receber ele. Não sei, não, no mínimo deve ter feito um chá, alguma coisa para receber. Não. O profeta nem para fora não saiu. Ele mandou um obreiro dele, vai lá, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão e a pele dele será restaurada. O obreiro foi e deu o recado. Deu o recado de Deus. E Deus usou aquele profeta. Isso que a gente tem que ficar bem atento. Deus usou aquele profeta para falar com Naamã o que ele tinha que fazer para se livrar daquele problema. No começo ele não queria aceitar. Ficou chateado. Porque, poxa, é mais ou menos assim, você vai lá em casa, eu não estou aqui na igreja, ou até que você vem aqui na igreja, fala, não, estou precisando falar com a pastora, porque eu estou com problema sério, estou doente, estou aí, estou me sentindo mal, sei lá, ou tenho alguém da minha família doente, aí eu estou lá no escritório, chego para a Rosane vai lá e fala para a pessoa fazer isso, você está entendendo? Talvez você ia sair daqui bem chateado, poxa, a pastora nem me atendeu, mandou a obreira falar comigo. Ou se você fosse lá em casa, apertasse a campainha, Natasha, vai lá, manda fazer isso. Você está entendendo? O pastor estava em casa, ele já ficou chateado, porque o profeta não atendeu ele, mandou o obreiro. Tem gente que perde bênção de bobeira, porque fica chateado à toa. Você está entendendo? O cara vindo ou não vindo, não é que ele queria, não era ser vivido a lepra. Não. Aí já ficou meio de bico, porque o cara não ia atender ele. Aí já saiu dali chateado, que ele imaginou uma cura assim, do jeito dele. Dizia eu comigo, ele falando, ele vai vir, vai botar a mão no leproso e vai restaurar a lepra. Assim, eu pensei que ele ia vir, botar a mão em mim, fazer uma oração e me restaurar. Que foi mais ou menos o profeta doido, não veio me atender, não botou a mão em mim, ainda está mandando ele outra coisa lá em Damasco, Fatá, lá para o lado de lá, não tem rios bem mais ou menos assim, bem mais limpo do que isso aqui, ainda vai mandar eu mergulhar num rio sujo desse. Não tem rios melhores. Ele queria ser curado por todo jeito dele. O profeta botasse a mão nele, ele queria escolher o rio que ele ia mergulhar. Você está entendendo? E às vezes Deus não funciona assim. É igual a igreja. Eu não falo isso para você ficar aqui não. Mas tem pessoas que querem escolher a igreja que Deus vai abençoar ele. Tu sabia que não é assim? Não é. Às vezes Deus já levantou uma pessoa certinha, num lugar certinho, que é ali que Deus fala com você, é ali que você é abençoado. Aí você, não, mas aí perto da minha casa tem igreja muito maior, muito mais perto do que aquela ali. Aí você perde a sua bênção. A Lídia, preste bem atenção. Deus abriu o coração da Lídia para ela que ficasse atenta. Porque quem pregava? Não tinha outros pregadores naquela época, não, gente? Deus queria que ela ouvisse quem? Atento que
Paulo, especificou o nome, que Paulo, senão ia falar assim, para que ficasse atento que os discípulos pregassem, que os apóstolos pregassem. Não. Especificou até o nome, Paulo, porque era Paulo que Deus usava, porque ele usava para falar com a Bíblia. Você está entendendo? Tem gente que perde bênção. Eu saí lá no tempo lá do pastor Mota, eu fui para outro lugar. O pastor lá era ruim? Não. O pessoal tudo agradávelzinho, tudo, mas não era ali que Deus falava comigo. Eu ainda fiquei um ano ali. Mas o processo que Deus estava fazendo na minha vida lá no pastor, quando eu fui para ali, parou. Aí começou a dar umas coisinhas erradas na minha vida, parecia que eu estava andando para trás igual caranguejo. O problema era a igreja? Ou era os pastores lá? Não era. De repente tinha pessoas ali que eram ovelha dali, mas eu não era. Eu não era daquele apriscozinho, entendeu? Não era ali o propósito de Deus. Pastor, como é que você sabe? Hoje eu sou pastora desse ministério. Não era o propósito de Deus eu estar lá. Porque se eu estivesse lá, hoje eu não seria pastora aqui. Eu estava numa aprisco errada. O problema era eu. O meu Jonas quando ia ao contrário da parede, é igual eu ali. Eu era como se fosse um Jonas ali, porque eu estava ali no contrário. Deus não mandou ele para Nínive, ele foi para Tarso. Então, Deus não mandou lá para a igreja pentecostal, eu fui para outro lugar. Então, as minhas coisas ficavam dando tudo para trás. Quando eu ia lá fazer uma visitinha no pastor Mota, as coisas aconteciam. Aí eu falava assim, acho que Deus quer que eu era nova convertida, meio ignorantezinha, e eu nem chamava de pastor. Eu falava assim, eu acho que Deus quer que eu ouça esse homem aí. Porque não é possível, toda vez que eu venho aqui, entendeu? A minha bênção estava ali, não estava em outro lugar. Tanto é que assim que eu voltei, eu tinha um sonho assim de ser batizada com o Espírito Santo. Assim que eu voltei para lá, cheguei lá no casal de pastores, né, que estava me pastoreando, expliquei aí, pastor, não sai não, Fabiana, não faz isso não, eu vou voltar para lá onde eu estava, porque eu me sinto melhor lá e tal. Aí saí de lá e voltei. Cheguei lá, pastor, o senhor aceita eu de volta? Eu, pastor, aí. Fabiana, nunca mandei você sair daqui, você saiu porque você quis. Aí tá. Aí, claro, minha filha, e tal, aí voltei e tal. Quando foi coisa de um mês, ou menos de um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo ali. Batizada. E as coisas que Deus parou na minha vida ali, começou a andar tudo de novo. A Natasha foi batizada, o Espírito Santo, ele foi batizado, meu esposo foi liberto, e as coisas continuam andando. Mas lá para frente eu fui levantada como obreira, porque eu estava no aprisco errado. O Naamã, ele queria escolher o rio que ele ia ser curado. E, gente, não é assim. Se Deus mandou ele lá naquele rio, ele podia mergulhar em tudo quanto é rio, que ele não ia ser curado só ali. Porque não se tratava também só do rio, se tratava da obediência. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele relutou um pouquinho, mas aí ele percebeu que era melhor deixar o rio de lado e mergulhar ali. Ou ele fazia isso, ou ele ia morrer leproso, gente. Porque não tinha cura. O único que podia curar ele era Deus. Aí o obreirozinho dele lá, o rapazinho que andava com ele, deu conselho, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor faria. Mais ou menos assim, o senhor está aí com um carro cheio de prata, ouro, veste, o profeta nem dinheiro que ele quis, ele pediu uma coisa tão simples. Por que o senhor não vai lá e mergulha? Aí ele, vamos lá, entendeu? Aí resolveu, foi lá, meio marrento, mas foi. Aí ele mergulhou uma vez, duas vezes, 3 vezes. E outra coisa, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Se ele mergulhasse 10 vezes, também não seria na 10ª. Tinha que ser na 7ª vez. Aí ele foi 6 vezes, na 7ª vez, certinho. Porque as coisas, se você olhar lá na Bíblia, sempre fala assim, conforme a palavra do homem de Deus. Quando um homem ou uma mulher de Deus abre a boca,
e profetiza, não tem jeito. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que a pele dele se tornou limpinha, como de menino. Aí a Bíblia diz, conforme a palavra do homem de Deus tinha dito. Aí ele, quando ele viu aquilo, ele, meu Deus, não vou lá, tem que agradecer esse profeta. Aí mudou de ideia. Aí foi lá agradecer o profeta. Só que ele foi lá tentar dar veste, tentar dar presente, o homem de Deus não quis, né? E aí ele falou para ele, olha, porque o Naamã servia outros deuses, tá? Ele servia outros deuses, tal de Nimrod, tal de Nimrod. Aí ele falou para ele assim, a partir de agora, meu Senhor, eu não servirei outro Deus a não ser esse. Aí ele se converteu. Não, a partir de agora, nós joelhos, mais sigo esse Deus, meu Deus é esse Deus. E passou a adorar aquele Deus e foi curado. Aí o que eu queria, porque a nossa passagem é essa aqui, mas por que eu estou explicando isso a você? Você vê que Deus não forçou Naamã lá. O profeta não saiu dali e foi ficar, vem lá se ele vai me cuidar. O obreiro também, o profeta não mandou o obreiro, vai lá, vigia Naamã para ele, não. Porque Deus, ele nunca vai forçar a gente a fazer o que ele está falando, pela palavra dele. E através do homem e da mulher dele. Porque Deus falou com Naamã através de um profeta. O profeta é porta-voz de Deus. Então, se eu vou na igreja, Deus nunca vai forçar eu fazer o que o pastor está falando. Mas ele vai estar me ensinando o que está escrito na Bíblia. Se eu fizer, eu vou ser recompensado, eu vou ser abençoado pela minha obediência. Igual o Naamã, ele fez. Ele foi recompensado pela obediência dele à palavra de Deus. Mas se ele não fizesse, presta atenção, se ele não fizesse, Deus não ia forçar, mas ele ia continuar com a lepra. É aonde a gente tem que prestar atenção nisso, porque quando a gente vem para a igreja, que Deus está usando o pastor, Deus nunca vai forçar você a fazer, ele está te ensinando o que você vai fazer para você ser abençoado. Se você fizer, você vai ser muito abençoado. Pastora, mas se eu não quiser fazer, irmão, se a gente não quiser fazer, Deus vai continuar me amando? Vai. Deus não vai deixar de me amar se eu não quiser obedecer Ele. Só que, infelizmente, muitas bênçãos na minha vida vai ficar travada. Porque as bênçãos do Senhor estão lá no livro de Deuteronômio. Ela vem quando você obedece, pela obediência. Então, se eu não fizer, Deus não vai me odiar, não, mas não vai acontecer. Aí eu vou ficar, poxa, eu vou ficar numa situação sofrendo por causa de mim mesmo, não é nem por causa de Deus. Porque Deus já me ensinou certo. Quando eu falo assim, ele está falando assim, não andeis ansioso, que você vai comer, que você vai beber, que você vai vestir. Deus, ele prometeu, né, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Só que tem muitas pessoas que não devotam a Deus o bem de Deus. A pessoa vem para a igreja, ela não aceita que dízimo pertence ao Senhor. Às vezes acha que é conversa do pastor, o pastor está pedindo dinheiro. E isso é, nessa parte, isso é uma desobediência a Deus. Porque está escrito lá no livro de Malaquias, desde o tempo de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Mas em que desviamos? Em que desobedecemos? Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia, vós não roubais nos dízimos e nas ofertas. O pastor e a pastora, presta bem atenção, pessoal. Ele sendo de Deus, Deus suprirá todas as necessidades do pastor, da igreja. Deus está no controle, ele vai suprir. Mas a pessoa, até ela entender que ela não está fazendo o que está na palavra, que está perdendo um tempinho, isso, toma tempo. Entendeu? E Deus não vai. Se eu pegar meu dinheirinho lá, peguei minha pensãozinha lá por mês, eu recebo minha pensãozinha por mês, peguei meu dinheirinho lá no caixa. Jesus não vai mandar um anjo ficar do meu lado, vai, quero o dinheiro da mão dela. Ou um obreiro, vai, lembra ela que tem que tirar o 10%. Deus não vai fazer isso, não. Ele já me ensinou, agora ele vai só observar se eu obedeço ou não. Agora é comigo.
Tudo que Deus já me ensinou, agora é comigo. Deus está ensinando você a orar, não deixa de orar pela sua família, não deixa de orar pelo pessoal. Ele não vai pegar os cabelos e embora para o quarto orar, não. Ele vai ficar observando você, se você vai obedecer ou não. Mas tudo que você obedece, você é galardoado, você é recompensado. E o que você desobedece, você perde tempo, perde uma bênção naquilo que você está desobedecendo. Você está entendendo? Então eu aprendi isso, por isso que eu ando por aí, não é nada força. Se o pastor ficar me ligando, falando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, não. Eu pego a palavra, às vezes eu até anoto, marco o que o pastor pregou. E ora a Deus, Deus, eu tenho que fazer isso aqui, ó, que o senhor falou. Me ajuda, me dá força, entendeu? É isso que eu sei que é para o meu bem. É igual o Naamã. Se o Naamã não aceitasse o conselho de Deus, que o único que ia ser prejudicado ia ser ele. Para pensar, não ia ser o profeta era profeta mesmo, está lá na mão de Deus. Não ia ser Deus, esse único ia ser prejudicado era ele. Entendeu? Então a gente temos assim a faca e o queijo na mão, é só cortar. Deus já dá a palavra, Deus já te dá o discernimento, Deus já está explicando você o que você tem que fazer, é só você pegar e fazer. Glória a Deus, porque tem muitas pessoas que reclamam da prosperidade, reclamam das coisas, mas às vezes você esquece que a fidelidade com Deus tem que ser em primeiro lugar. Não há nada forçado, não. Ninguém força eu dar meu dízimo, não. Ninguém. Não é forçado. Mas a primeira coisa que eu faço, antes de ir no mercado, antes de pagar uma conta, antes de eu vou lá, retiro. Isso já é 13 anos. Vai fazer 14 anos que eu sou assim. Porque eu aprendi assim, Jesus me ensinou, então eu vou por esse caminho. Glória a Deus, não precisa ninguém ficar falando, ninguém. Isso é um aprendizado, é eu e Deus. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas elas. Jesus, quando botou a gente aqui na terra, ele já sabia tudo, não é só alimento, não, é saúde. Jesus morreu naquela cruz para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha sossego, a salvação da nossa família. Mas a salvação da nossa família, preste bem atenção, você tem que ser como Josué na sua casa. A salvação da sua família você tem que buscar. Lembra esse versículo que eu acabei de ler? Lembra? Gente, se você olhar lá atrás as igrejas primitivas, as primeiras igrejas lá atrás, você vai ver que o pessoal lutava pela família. O pessoal para a igreja, mas orava mesmo, juntava com o povo, fazia jejum. Então a família, você tem que lutar. Quer ver um exemplo? As campanhas de sexta-feira, que é uma campanha de libertação. Se você tem pessoas na sua família que você sente que não é liberta, você tem que cair dentro dessas campanhas, gente. Eu até hoje eu faço campanha pela minha família. Quarta-feira de manhã, eu não fiz culto aqui na igreja. Não, pastor, não. Eu fui lá no pastor Mota fazer uma campanha que ele está fazendo lá, foi eu, Natasha, e pela minha família. Eu peguei na minha pedrinha de Jacó, eu peguei meu óleo ungido, já ungi meu santuário assim, lá dentro de casa, fiz certinho como ele falou. Só falta uma coisa, já ungi lá minha cama, ungi minha chuva, agora tem que ungir minha casa. Ele falou para ungir a casa, ungir tudo. Mas eu já fiz direitinho ali. Ah, mas eu já sou pastora, para que eu... Não, nessa funciona assim não. Lá tinha campanha do coraçãozinho, eu aproveitei, peguei meu coração, escrevi lá, mergulhei lá no sangue do cordeiro. Estava as pastoras, estava todo mundo lá fazendo a campanha. Gente, se a gente não ir para cima, o diabo leva. O diabo leva, tem que ir para cima, é oração, é jejum. E é uma campanha forte de libertação. Essa campanha de libertação de sexta-feira, eu quase não falo nada, mas se você soubesse o que Deus está fazendo através dessas águas, desse sabonete, teve um menino aí que ele, a
mãe já não sabia mais o que fazer. Pastor, pelo amor de Deus, não sei mais. Olha, estava um desespero. Toda hora me ligava, um desespero. O menino estava dando uma dor de cabeça, os pais, aquela coisa toda. Envolveu com a amizade errada, queria gritar com a mãe, faltava bater na mãe. Aí o parente dela, a mãe do menino, entregou as peças de roupa. O parente dela que vem aqui na igreja, leva lá, pelo amor de Deus, leva lá e passa essa roupa no caminho santo. Aí ela veio, passou a roupa 2 vezes no caminho santo e levou a água. Quando foi agora sexta-feira, ela falou, olha, a mãe dela, ele disse que vai vir aqui. O menino está totalmente, já está mudando muito, está muito mais calmo. Então, às vezes a gente perde tempo. Você entendeu? A gente perde tempo, a gente demora muito a entender. Gente, olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Se vocês não entenderem isso agora, vocês vão entender amanhã. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, mas irmão, Ele não vai fazer a sua parte. Tua parte é tua parte. Você tem que vir para a igreja, tem que fazer uma campanha séria de libertação, você tem que orar, tem que levar o óleo ungido, tem que ungir sua casa, tem que levar o sangue do cordeiro, tem que ungir 300 homens para lutar com ele. Mas a luta era de quem? Josafá, ele tinha uma luta. Deus levantou lá aquele pessoal lá para orar, para ajudar ele em oração, aquela coisa toda, mas a luta era de quem? Você está entendendo? Deus vai levantar irmãos para te ajudar em oração, Deus vai levantar pastores para orar por você, mas a luta é sua, você tem que batalhar a sua luta. Você tem que ir para cima, você tem que ir fazer a campanha de libertação, você tem que orar, tem que amarrar o diabo, tem que aprender na Bíblia, reivindicar o seu poder, senão você não é isso não. Não tinha como o Gideão, o pessoal ajudar ele e ele não ir para a luta. Todo mundo ia perder. Porque o Gideão falou o que para o pessoal? Olhem para mim, conforme eu fizer, vocês fazem também. Entendeu? A luta é sua. Vai ter pessoas que vão te ajudar? Vai, mas você tem que lutar a sua luta. Entendeu? Lá o pastor me ensina, mas eu vou para o monte. Eu oro, eu faço as campanhas, eu vou para cima, eu jejum, amarro o diabo, mando embora. Eu estou sempre na igreja, estou sempre buscando a Deus, eu escuto a palavra, me armo com a palavra de Deus, eu estou lutando, a minha luta. E eu sei que Ele está me ajudando. Vocês me ajudam em oração. Mas eu sei que a luta da minha família, pela libertação da minha família, outras coisas, a luta é minha. E eu tenho que vencer essa luta, tem que ser um Josué da minha casa. Porque Josué não para, o Davi não para. Tem que ser um Davi, o Davi parado. O dia que ele parou, deu problema. Ele era um lutador, estava na guerra, sempre na batalha. O dia que ele resolveu não ir para a batalha, foi o dia que ele pecou com a Batseba. O dia que ele resolveu ficar em casa. Entendeu? Então, quando você não vai para a batalha, algum lado da sua vida você perde, você que não está vendo. Já viu aqueles negocinhos? Eu esqueci o nome daquilo. É tipo umas tendazinhas que você arma o pauzinho da barraca, você bota isso aqui, se você não vigiar, cai esse aqui, você bota em pé. Quando você não luta, um pauzinho desse cai em algum lugar, você que não está vendo. Você está vendo na frente esticadinho, você vai olhar atrás, está vazando, entendeu? Então você é um guerreiro, uma guerreira, você não pode parar. Entendeu? Você não pode parar. E através dessa água aí, tem pessoas sendo libertas, filhos, sendo libertos de coisas seríssimas, tá? É porque Deus está trabalhando na hora certa, vai falar. Essa menina aí que eu te falei, essa menina que eu te falei que ela estava botando bolsas, toalhas de sangue, pedaços assim. A mãe dela falou, pastor, eu vou usar esses pedaços assim. A menina está boazinha, acabou. A situação dela vem normal, vai embora. Você entendeu? Toda sexta-feira a mãe dela está aqui, pastor. Ela passa no caminho santo e me dá água.
A pessoa sabe como levar para minha filha. Aí é um para o filho e uma para a filha. Aí ela tira até o rótulo para não confundir. Eu oro para o filho e oro para a filha. E Deus está operando. Você entendeu? Mas por quê? Ela está lutando, ela está na luta. Mas se ela sair da luta, ela perde essa batalha. Glória a Deus. Então temos que continuar, não podemos baixar a guarda. A gente tem que ir para cima. Já tem outra irmã aí que ela me pediu uma oração, tadinha. Ela estava com mioma, mas disse que já estava nova. Aí ela, pastora, ora aí, porque eu vou eles vão ter que fazer cirurgia, tem que tirar o mioma, aquela coisa toda, tal. Falei, estou com medo. Não, irmão, fica tranquilo que a gente vai orar. Aí tiraram o mioma. Aí eu liguei para ela, depois de um tempo, pastor, estou me sentindo tão fraca, tal. Aí voltou lá. Aí o médico tinha falado para ela, tirou o mioma, deu um montão de outras complicações nela lá. Falei, irmão, está amarrado isso aí em nome de Jesus. Já está insistindo, mas ele não vai conseguir na sua vida. Aí ela me ligando, a gente orando, juntando, né? Aí pegando firme ali, oração, jejum, aquela coisa toda. Eu sei que agora ela está bem. Mas e se ela, já tirou, já está bom assim, ela baixa a guarda? Com o diabo você não pode baixar a guarda. Você tem que ser firme, entendeu? Ele tentou de um jeito, não conseguiu, estava tentando de outro, está amarrado no Jesus. Mas ele não conseguiu, mas por que ele não conseguiu? Ela foi perseverante, ela vou orar, acabou orar, e sempre falando comigo, pastor, eu vou orar, graças a Deus ela está bem. Você entendeu? A gente não pode baixar a guarda para ele, o nome de Jesus. Parece até que está tudo bem. Ele está aprontando em algum lugar, você está sempre orando, buscando a Deus, entendeu? O negócio dele é tentar destruir, mas ele não consegue. Você, quando está buscando a Deus, você está buscando a palavra dele, ele não consegue destruir o seu família, não consegue. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. É impossível vencer alguém com Jesus. Por isso que a gente tem que permanecer firme. E você tem que lutar a sua batalha. Luta a sua batalha. Baixa, não prega para ele, não. Então, ele está falando aqui, ó, lá no Mateus. Aí ele disse assim, ó, o vosso Pai sabe que é necessidade de todas as coisas, mas o que Deus está mandando você fazer para que isso tudo venha? Deus já sabe tudo que você precisa, né? Saúde, né? Salvação da sua família, né? Prosperidade. O que Deus está mandando você fazer para Ele fazer? Você dá condições dele suprir tudo que você precisa. Aí esse versículo 33, ó. Mas buscar em primeiro lugar, quem? O reino de Deus. É isso que você não conheceu o poder de Deus. E eu conheci as Escrituras, eu tenho que ouvir uma palavra que seja inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela não vem discerida, ela não vem explicada. Não, mas eu leio a Bíblia para todo mundo. Não foi isso que ele falou, leia a Bíblia. Ele falou pregar. E pregar é diferente. Pregar você tem que ter um dom do Espírito Santo. Você tem que ser usado por Deus. E pregar, o que significa pregar? Afixar. Fixar. Pregar é fixar. Você é usado por Deus de uma tal maneira que aquela palavra fixa no coração da pessoa. A palavra fica em você. Você sai da igreja, mas você lembra da palavra. Tem pessoas que eu preguei há anos. E às vezes a pessoa vem conversar comigo, não, pastor, porque é como a senhora pregou mesmo, tal. A pessoa fala certinho. A pessoa não esqueceu que eu preguei há anos. Mas por quê? Porque não é eu. Isso é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo fixou aqui no coração dela. Eu fui pregar num lugar, não vou citar nome, fora daqui. Isso foi um tempo atrás, ano passado. Aí eu fui lá e fiz me chamaram lá para fazer uma pregação, fui lá e preguei. Aí passou um tempão e depois eu passei lá
conversando com o pessoal de lá e tal. Aí teve uma pessoa que falou para mim, olha, você sabe que aquela palavra que você me pregou tem um jeitinho que eu falei, que legal, olha, a palavra ficou nele. Então há uma diferença entre você ler a Bíblia e você pregar e fixar. Como prego bem fixo, é a palavra do pregador da igreja, o negócio está lá no livro de Eclesiastes, como prego bem fixado. Então aquela palavra fica em você, não é só você ler a Bíblia, você tem que ouvir uma palavra inspirada. Se não precisasse, gente, ter um pregador que fosse usado por Deus, não precisava Pedro morrer, Paulo morrer, não precisava. Se o pessoal ser decapitado, tudo que pregava o Evangelho. Entendeu? Então você deve buscar, em primeiro lugar, Deus, as coisas de Deus. E as demais coisas? Vai se acrescentar na sua vida, a saúde, a prosperidade, a sua paz, a salvação da sua família, tudo isso. Vamos repetir isso aqui em cima, ó. Vamos repetir o versículo 32. Porque todas essas coisas, não é isso? Os gentios procuram. Sabe o que é os gentios? As pessoas que ainda não receberam Jesus, ainda não, porque nós somos feitos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus. Está lá no livro de João. João está escrito lá. A todos a quantos receberam, tiveram poder de serem feitos filhos de Deus. E você é batizado, você passa de criatura para filho. Antes disso ainda não era, você é uma criatura. Então, aquelas pessoas que não têm Jesus ainda, elas procuram, ficam por aí, não tem nem tempo para uma igreja, eles estão atrás das coisas que eles precisam. Mas nós temos um Pai, nós temos alguém que cuida de nós, entendeu? Então ele está falando, todas essas coisas gentios procuram. De certo, presta bem atenção nisso aqui, ó, que o Pai Celestial sabe que você necessita de todas essas coisas. Deus sabe tudo que nós precisamos. Você sabe da vida dos seus filhos? Você sabe o que seus filhos precisam? Você sabe. Mãe, pai, preste atenção, poxa. Às vezes vê até o filho com um chinelo. Por que você tem esse chinelo infinito? Já tem que comprar um chinelo para o meu filho. O negócio já está bravo. Você está entendendo? Então você não tem condições de comprar, você vai lá na casa dele, meu filho está sem guarda-roupa. Vou orar. Você ora para Deus no guarda-roupa. Porque você sabe que ele precisa, sim ou não? Assim é Deus, gente. Não precisa nem ser filho. Eu tenho um cachorrinho lá em casa. Ele não sabe, tadinho, trabalhar. Os filhos, o pessoal sabe, mas ele não sabe trabalhar, ele não sabe lá no mercado comprar ração para ele. Ele não sabe lá na cozinha fazer alguma coisa para ele comer. Ele sente fome, ele sente sede. Eu sei da minha responsabilidade com ele. Eu olho lá, vasilha vazia. Vejo potinho de ração vazio. Comprar ração para ele. E está sem água, tem que botar água. Porque eu sou a dona dele. Eu sei, tadinho, que ele depende de mim. Que ele precisa. De vez em quando ele tem que tomar um banhozinho. Se tem lá uns puguinhos, carrapatos lá, eu tenho que resolver isso. Não é isso? Eu que tenho que resolver. O bichinho não sabe. Deixa que eu cato. Ele não sabe fazer isso. Eu que tenho que resolver isso. Imagina o cuidado de Deus com a gente. Ele sabe que nós dependemos dele, ele sabe que em tudo nós dependemos dele. O fôlego da vida, saúde, salvação da nossa família, nossa prosperidade, tudo a gente depende de Deus, gente. Ele sabe que nós precisamos de tudo isso. Pastor, mas por que às vezes não acontece? Mas ele está falando o que você tem que fazer para tu dar condições dele agir. Mas buscar primeiro o meu reino. Mas buscar em primeiro lugar, não é isso? O reino de Deus, mais o quê? A sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Eu vou acrescentar para vocês, irmão. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua palavra, a sua justiça.
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, porque tem pessoas que às vezes têm até crise de ansiedade. Ai meu Deus, eu não sei, meu Deus, como é que vai ser. Alguma coisa, não é só financeiro, não, alguma coisa que está te inquietando. Você nem dorme direito. Às vezes até um parente seu que você quer que Deus salve, você fica, meu Deus, se morrer assim. Ai meu Deus, você está entendendo? Não, você não é para você entrar em desespero, você tem que buscar o quê? O reino de Deus. E se você estiver buscando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, você pode ficar tranquilo. Porque você não pode quebrar a sua aliança com Deus. Vamos falar lá para a Asa. O Senhor estará convosco quando você estiver com ele. Se buscar, eu acharei. Porém, se deixardes, ele vos deixar. Não quebra a sua aliança com Deus. Porque enquanto você tem uma aliança com Deus, deixa eu te explicar o que acontece. Por causa da sua aliança com Deus, toda a sua família é coberta dessa aliança para ser salva. O diabo não pode destruir nenhum deles. Entendeu? Só que você tem que entender uma coisa. Eu tenho uma aliança com Deus, eu vou ficar aqui quietinho. Enquanto você estiver nessa terra, você tem que lutar as suas guerras. As pessoas vão te ajudar, mas luta a sua batalha. Você tem que buscar Deus, buscar a palavra de Deus, se fortalecer na palavra, amarrar o diabo, orar, jejuar, vigiar. Vigiar, porque o diabo, quando você está no caminho certo, ele vai usar pessoas para falar derrota, falar para usar alguém para fazer injustiça com você, tudo isso para ver se você fica com raiva, chateado. Aí você caiu na lábia dele. Nós não temos que lutar contra a carne. E às vezes a pessoa bobinha, ela vai lá, discute, debate, tenta explicar. Mas não adianta, o negócio você tem que orar, amarrar aquilo ali, não vai embora. Aí o diabo usa pessoas para vir no telefone querer ficar metendo mal na outra para você. Não está escrito lá? Aquele que difama o seu próximo. Não é número do Levítico, não é? E quando você ouve uma pessoa falar mal da outra, aí depois a pessoa sai dali, você carrega metade do pecado daquela pessoa. Gente, nós temos que amadurecer na fé. Pastor, o que é uma pessoa madura? Esquece isso, fofoquinha, que falaram mal de você, que te xingaram, mas não olha para isso. Isso é um rabinho do gato, já sempre falei. Quem conhece a história do rabinho do gato? Eu contei. O pastor estava falando o seguinte, que o gato, quando ele vai caçar um rato, uma coisa assim, às vezes ele abaixa as patinhas da frente, assim, ele fica quietinho olhando para o rato. Quietinho, abaixadinho, como se fosse dar um bote. Mas ele falou assim, observa só, que às vezes ele fica quietinho, mas o rabinho dele fica assim, ó. Aí ele falou, sabe por que ele fica quietinho, o rabinho balançando? Eu falei, não. Aquilo ali é um modo de distrair o rato. Ele está quietinho para dar o bote, mas o rabinho está balançando, então o rato vai prestar atenção aonde? Porque o rato, ele presta atenção naquilo que se mexe. Entendeu? Aquilo que se mexe é que chama a atenção dele. Então ele fica paradinho e o rabinho, o rato se distrai com o rabinho dele. Nisso que o rato está prestando atenção no rabinho, ele pega e dá o bote. Você está entendendo? Então assim é o diabo. O diabo precisa de alguma coisinha para distrair você, que é para você não estar orando, não estar focado, buscando mesmo o Senhor. Você parar de buscar Deus, o quê? Getúlio falou de mim? Não, vou lá agora. Você vai perdendo tempo, esquece isso, é o rabinho do gato, para te distrair. Se parar de prestar atenção na Bíblia, fica prestando atenção no diabo. Não dê confiança, continua na sua, buscando a Deus. Glória a Deus, é isso que a gente tem que fazer, para a gente vencer, e botando sempre Deus no primeiro lugar. Glória a Deus, é impossível que Deus minta. Se Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. Você tem que buscar Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fechar nossos olhos.
Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E em nome de Jesus, eu venho abençoar essas pessoas, Pai. Pai, cada uma delas, como foi pregado aqui, cada uma delas tem uma luta, tem uma batalha que é delas. Só elas sabem o que passa. E dentro dessa batalha, só elas e o Senhor sabe também quanto elas já sofreram, quantas elas choraram. Pai, quantas vezes se cansaram no meio do caminho, pensou até em parar, mas não tem como parar mais. Porque com o Senhor é impossível que nós perdemos alguma batalha. Por isso, Pai, eu estou em nome de Jesus, paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Eu estou amarrando, paralisando e expulsando e exigindo que saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um deles, Pai. Eu estou abençoando a família deles, a prosperidade, o casamento, a saúde, todas as áreas, para que eles sejam muito abençoados em nome de Jesus. Oh Deus, e tudo isso é para a sua glória. Glorifica, Pai, o seu nome na vida, na saúde, na família, na prosperidade dessas pessoas. Em nome de Jesus que eu estou orando, estou abençoando. E tudo é para a sua glória. Pai, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus.